Shalom, shalom, meus irmãos, graça e paz. Que bênção, né? Eu não pude estar. Nós estávamos com compromisso marcado, depois desmarcamos por conta da água, mas mesmo assim eu tive que fazer algo. E ontem eu fui passear com o Ramon, já estava na programação, não deu. Mas em nome de Jesus, fui no de Sumaré. No ano que vem nós vamos para Sumaré de novo, amém ou não? Amém. Você que quer ir para o retiro, fale logo com o seu líder, até mesmo porque essas vagas são limitadas, né? Não vai ser como um encontro, né? Não vai ser limitada, porque eu acredito que muitas pessoas vão. Você disse, eu ia se fosse encontro. Não, então vá para descansar. Vai ser muito bom, muito bom. Tem muitas programações já preparadas para estar fazendo. E eu acredito que será um tempo de Deus para as nossas vidas. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 46. Glória a Jesus. Salmo de número 46. Vamos ler até o verso 11. Que é todo o Salmo. Diz-nos assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rugem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos engrandecer e enaltecer o teu santo nome pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que é imensa e alcançar as nossas vidas. As suas misericórdias, ó Senhor, diz o profeta Isaías, diz o profeta Jeremias em Lamentações, que elas são as causas de nós não sermos consumidas. A cada manhã o Senhor tem uma misericórdia nova para as nossas vidas. Muito obrigado, nós te agradecemos. Como dissera o salmista, ora diga, pois Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nosso inimigo teria nos engolido vivos. Somos gratos a ti, Jesus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor já nos dera de expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, disponibilizar o nosso corpo em estarmos de pé na tua presença, disponibilizarmos, meu Deus, a nossa vontade rendida aos teus pés, até mesmo a nossa renúncia do nosso lar, do nosso canto e de aconchego, mas estando aqui na tua presença. Nós nos alegramos e celebramos o Senhor e queremos pedir a ti agora, fale conosco. Não somente o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir para a transformação das nossas vidas, para que haja mudança de mente, para que possamos viver, ainda que de luta em luta, mas de glória em glória, para alcançarmos a perfeição daquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Toda e qualquer intervenção de ordem física, de ordem espiritual, de ordem emocional, que possa de alguma forma tentar roubar, fazendo com que a tua palavra não penetre aos nossos corações, nós lançamos fora, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor?
Salmo de número 46, onde diz que Deus é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O salmista diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Esse salmo de número 46, que é um salmo muito lindo, muito bonito, disse essa manhã que nós que somos amantes da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, falarmos a respeito de que um trecho é bonito e o outro não, somos suspeita, mas o Salmo 46 é um salmo muito bonito. É um salmo que traz a revelação de um grande livramento do Senhor, de o quanto nós podemos clamar ao Senhor. Esse salmo, há quem diga que foram uma das inspirações por aquilo que aconteceu com Ezequias, quando Deus livrara com mãos fortes a todo o povo de Judá e de Israel da mão de Senaqueribe. Isaías capítulo de número 36 e o verso 13 diz-nos assim: Rabizaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos da Síria. Quando esse salmo for escrito, for exatamente uma inspiração do Salmo 46. Todas as vezes que você lê o Salmo 46 agora, não só nesse livramento de Judá e de Ezequias, mas nos livramentos que o Senhor pode nos dar de forma, em situações impossíveis, em situações quase que improvável. Quando Senaqueribe já havia passado por outras nações, já tinha liberado, atravessado e passado por cima de todos os outros deuses, e a fama de Senaqueribe cresceu como os assírios que dominava. E quando chega diante de Judá e diante do povo de Deus, ele manda Rabizaque. Rabizaque era um dos mensageiros de Senaqueribe, que também falava hebraico e também escrevia. Ele manda fazer ao povo, diz: olha, nenhum dos outros deuses das outras nações livrou o povo deles. Não dê ouvido a Ezequias. Ezequias estão dizendo para vocês não temer, confiar no Senhor. Eu, porém, vos digo: Senaqueribe vai passar por cima de vocês, como passou por cima dos outros deuses. Mas eles esqueceram que as outras nações, e também com Senaqueribe, estava o braço de carne, mas com Israel estavam as mãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então, quando Rabizaque manda e fala com todo o povo, assustando, fazendo o povo agora ter descredibilidade em Ezequias, dizendo: o rei está com conversa fiada, nós vamos perecer, tentando amedrontar, gerando medo. É por isso que o tema desta palavra é: vença o medo. Diga comigo: vença o medo. Fala para o irmão que está ao teu lado, vê se ele tem cara de medo. Tem cara de medo ou tem cara de quem gera medo? Fala para ele assim, fala: meu irmão. Se for irmã, diga irmã. Não diga a todos, pelo amor de Deus. Diga: vença o quê? Vença o medo. Quem tem medo aqui, diga eu. Vença o medo. E medo às vezes é gerado primeiro na nossa mente. O trabalho de Rabizaque aqui era amedrontar o povo com palavras. Disse: não, vai passar por cima. E o povo olhou aquilo e falou: puxa vida, agora está ruim para nós. E foi produzido medo neles. Entretanto, quando chega no capítulo 37, Rabizaque, ele escreve uma carta a mando de Senaqueribe e manda entregar a Ezequias.
E olha o que diz 37 e 14, quando Ezequias recebe essa carta. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Toda a carta de afronta, de maledicência que eles liberaram contra Israel, contra Judá, e entregaram na mão de Ezequias. Ezequias as leu. Entretanto, Ezequias entregou perante o Senhor. E ele pega essa carta e ele faz uma oração. Versículo de número 15. E orou Ezequias ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitais entre os querubins, tu és Deus, tu somente, e todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Então, ele pega agora aquela carta de afronta que foi para gerar medo, que foi para gerar pânico, deixou o povo desesperado, deixou o povo apavorado. Ele pega aquela carta agora e apresenta ao Senhor, dizendo: Senhor, ouve, Senhor, abre, Senhor, os teus olhos e olha. Veja aqui o que Senaqueribe está afrontando, não a mim, não ao teu povo, mas está afrontando o Senhor, que é o Deus vivo, um Deus que é criador dos céus e da terra. Ouve isso, Deus. Essa afronta não é para mim. Ele está tentando gerar medo em mim, mas quem poderá gerar medo no Senhor? Ele tem afrontado o Senhor. Verso 18: verdade é, Senhor, que o rei da Síria assolaram todos os outros países e suas terras. É verdade, Deus, que Senaqueribe passou pelas outras terras e devastou, trouxe dissolação, acabou com tudo, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não era senão por obra de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Por isso que o Salmo 46 vai dizer: quem quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo é Deus, não é Senaqueribe. Senhor, eles passaram e queimaram alguns carros no fogo. Eles fizeram coisas com os deuses, porque eram deuses feitos por mão de homens, eram de pedras, era de madeira. Por isso então queimaram, por isso geraram pânico, amedrontaram todo o povo. Mas eles não conheceram e nem sabem quem é o Senhor. Verso 20: agora pois, ó Senhor, nosso Deus, livrai-nos das mãos, para que todos os reinos conheça que só tu és o Senhor. Só tu és o Senhor. Não é Senaqueribe, não é eles, não, só tu. E então veio a palavra do Senhor dizendo ao profeta Isaías, que mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. Ou seja, fortalece o seu coração, se encoraja, meu filho, não tenha medo, não se assombre, não se espante, pois há uma palavra de Deus. E ele começa a dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto àquilo que você me pediste, Ezequias, acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e de quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e ergueste os vossos olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Verso 33: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem alçará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela
qualquer tranqueira, não vai fazer nada. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Então, tentaram produzir medo, causar medo, tentaram impactar medo, com palavras e com situações comprovadas. Quais eram as situações comprovadas? Os outros deuses não puderam resistir a Senaqueribe. Só que agora não era um Deus feito por mão de homem, era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a palavra do profeta Isaías foi o seguinte: não vai entrar na cidade, não vai lançar sequer uma flecha. Qualquer tranqueira que eles pegarem, não terão êxito. Faz-se cumprir o que diz a palavra do Senhor, que diz que pelo mesmo caminho, verso 34, pelo mesmo caminho por onde vier, por esse caminho voltará, mas nessa cidade eles não entrarão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para profetizar sobre a tua vida. O inimigo pode se levantar de diversas formas, ou várias situações que possa vir contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, contra o seu relacionamento, contra o seu casamento, contra os seus empreendimentos, contra tudo que possa ser de bênção. Toda e qualquer palavra que tenha te frustrado, que tenha produzido medo em você, eu quero liberar a mesma palavra que o profeta Isaías liberou para Ezequias e todo o povo de Judá e todo Israel, dizendo assim: olha, parai e fique tranquilo, o inimigo não lançará sequer nenhuma flecha, ele não vai lançar nenhuma tranqueira, não vai entrar na sua terra, não vai entrar no seu território, não vai entrar na tua casa, não vai entrar no teu casamento, não vai entrar nos seus relacionamentos, não vai entrar nas suas finanças. Toda tranqueira que ele se levantar contra você, ele terá que ajuntar todas elas e voltar pelo mesmo caminho, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ele te guardará e não permitirá que o inimigo produza mais medo em você. E você, como ele dissera, a virgem de Israel zombará de Senaqueribe e os seus deuses, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. Eu quero declarar: com você está as mãos do Senhor. Ah, meu Deus do céu, eu nem sei se você crê e nem sei se você recebe, mas se crê, recebe, se expresse, porque com você está as mãos do Senhor. Com nós está as mãos do Senhor. Pois bem, ao dizer isso, Deus disse: vão voltar pelo mesmo caminho. Porque, verso 35, porque eu ampararei essa cidade. Olha que lindo, irmão. Deus disse: eu ampararei essa cidade. E agora eu contextualizo isso, Deus dizendo para mim: eu vou amparar a tua casa, eu vou amparar a tua vida, eu vou amparar os teus, eu vou guardar a sua casa. Eu sou aquele que guarda, como diz o Salmo de número 121, o guarda de Israel. Quando eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Ele não dorme, ele não dormita, ele não cochila, ele não vacila. Ele guarda a minha entrada, ele guarda a minha saída. Por onde quer que eu estejais andando, Deus está me guardando. Ele disse: eu vou amparar esta cidade. Dá para você se encorajar em saber que Deus está te amparando. É como se Deus estivesse nos aparando, na linguagem de quem solta a pipa, vai entender. Quando você está lá com seu último pipinha, pastor Edilson, soltando lá o seu pipa, e vem aqueles mais jovens agora, cheios de maldade, com cerol cortante, te corta. Mas aí do lado você tem um amigo, quando seu pipa vai embora, fala: só o apóstolo mesmo para inventar isso. Não, tem que pregar do jeito que você entende. Parece que acabou, de repente o amigo vai, passa e apara o pipa. Aí você já olha para o amigo e fala assim: devolve aí, né? Deus nos ampara. Sabe, mesmo quando já nos sentimos cortados, Deus nos ampara e nos apara. Mesmo cortado, nós somos amparados pelo Senhor. É mesmo que vê o que Jó disse em Jó capítulo 14, do verso 5 a seguir, mas eu acho que especificamente o verso 7, quando ele fala que há esperança para a árvore, que ainda se for cortada, ela amparada pelo Senhor. É isso? É isso aí. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os teus renovos. Versos 8. E se envelhecer no tronco a sua raiz,
e morrer o tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará os seus ramos como planta. Ainda que estejamos, sabe, como estava todo aquele povo amedrontado, se sentindo cortado, vamos perder, a batalha não é nossa. Deus disse assim: eu vou amparar vocês, eu vou guardar vocês. E Senaqueribe vai bater em retirada. Verso 36, para nós entrarmos na introdução da mensagem. Ele disse assim: e então saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, o qual se levantaram pela manhã cedo, e eis que tudo era corpos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate. Sabe o que aconteceu com Senaqueribe e todo o seu exército? À noite, na madrugada, na calada da noite, um anjo do Senhor desceu com a espada desembainhada e matou 185.000. Fez-se cumprir o que o profeta Isaías disse: eles não lançaram contra Israel nem uma flecha, eles não lançaram nem espada, nem com carros, nem com nada. Eles chegaram. Esse anjo do Senhor foi o próprio Senhor que desceu e os feriu os inimigos, dissipou todos os inimigos que se levantaram e que queriam produzir medo, dando a eles vitória. É por isso que o Salmo 46 é escrito. É por isso que o Salmo 46 vai dizer-nos que Deus, Ele é a nossa força. Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro na tribulação. Pelo que nós não temeremos. Não temia nada. Sabe, uma das estratégias de Senaqueribe era cercar Jerusalém e impedir que a água entrasse sobre a cidade de Jerusalém. É por isso que o salmista vai dizer: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, a santuário da morada do Altíssimo. Por isso que o salmista vai dizer isso. Porque Senaqueribe cercou lá fora e disse: não vai entrar água, eu quero ver como é que eles vão fazer. Eles vão ter que sair, nós vamos destruir. Aí o salmista diz assim: olha, ainda que cerquem todas as entradas de água, eu quero que vocês saibam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus ajudará ao romper da manhã. Ela não será abalada, porque Deus está no meio dela. Então Deus deu a vitória para aquele povo, fazendo com que o que fora gerado na mente deles, produzindo medo, quando olhasse para o Senhor, quando estabelecesse a confiança no Senhor, o medo ele tem que sair, irmãos, da minha vida, da tua vida, da nossa casa. Quando nós olharmos para o Senhor e confiarmos nele, como Ezequias, como Israel, como Judá confiou no Senhor, e o Senhor deu a vitória. A palavra de Deus para nós nesta noite é vencer os nossos medos, confiando em quem? No Senhor. E por que li o Salmo 46? Porque nós já passamos em algumas situações e o Senhor nos deu a vitória. Então por que temos medos hoje? Porque somos tomados de incredulidade. A incredulidade é o retrato do mundo. A incredulidade é o retrato dos fracos, ou quando estamos fracos. As pessoas creem somente naquilo que elas querem crer, naquilo que elas podem ver. Elas não creem na verdade. O medo, quando é produzido em um indivíduo, rouba a identidade, que é o tema da conferência. Quando somos tomados pelo medo, Jenny, nós esquecemos quem somos. Quando somos tomados pelo medo, esquecemos quem é o nosso Deus. Quando somos tomados pelo medo, entra em nós um espírito de incredulidade.
E nós ficamos apavorados, nós ficamos acuados. Nós sequer passamos a acreditar quem somos e em quem cremos, por conta do medo. É por isso que o diabo tenta, primeiro, lançar setas, dardos. Os dardos inflamados do diabo é contra a sua mente, te gerando medo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que Deus não vai te livrar, dizendo que Deus não vai te ajudar, dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum. O medo é algo terrível. Então, como que nós vamos agora não ter uma mentalidade mundana com a incredulidade, mas termos uma direção de Yeshua HaMashiach para vencermos como Ezequias venceu a Senaqueribe, sem lutar, sem estender uma espada, sem guerrear, sem ajuntar soldados. Venceu a batalha porque confiou no Senhor, rompeu com o medo e recebeu uma palavra profética do Senhor. Então, se a incredulidade é o retrato do mundo, nós precisamos ter o quê? Precisamos crer. Precisamos, em primeiro lugar, para vencer o medo, termos uma fé ativa. Temos uma fé, porque a fé nos gera vitória, a fé nos gera segurança, a fé faz nós estancarmos os nossos medos. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 6 vai dizer-nos assim, que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Deus existe, em segundo, que Ele é galardoador do que os busca. Não tem como eu agradar ao meu Deus se não for por intermédio da fé. Então não é o que os outros dizem para você, não é o que a política diz para você, não é o que o Orlando Morando diz para nós aqui acerca de vai arrancar, não é o que o médico chegou diante de você e deu o diagnóstico. Não é assim que se agrada a Deus, não é ser tomado pelo medo. Ora, eu creio que Deus exista. Se eu creio que o meu Deus existe, não vou deixar o meu coração ser tomado pelo medo. Pessoas recebem diagnósticos de doenças e por causa do medo acelera o processo da doença, da noite para o dia, por causa da palavra que recebeu. Eu me lembro quando eu entrei no consultório, isso já tem 4 anos, mais de 4 anos, quantos anos faz? Uns 5 anos mais ou menos já, da minha mãe, 5 anos porque ela já parou. Eu entrei no consultório com a minha mãe e os médicos hoje não é como antigamente, né? Chama a família, não tem esse negócio, não, é na lata. Ele olhou na cara da minha mãe assim e disse assim, dona Isanira, é câncer. Assim, pastor Edilson, sem ilustrar nada, direto. E eu estava com ela. E eu disse, e minha mãe começou a chorar e disse, eu vou morrer. E eu dei uma palavra de Deus para ela. Eu disse, mãe, fica tranquila, descansa. Nós vamos vencer esse negócio, nós vamos passar, nós vamos atropelar esse câncer, nós vamos passar. Disse assim, na frente do médico. Eu acho que o médico olhando para mim, falando assim, sabe de nada, inocente. E naquela hora que minha mãe começou a chorar com medo, porque mata, e mata mesmo. Eu disse, não, nós vamos vencer isso em nome de Jesus. E o médico disse, faz os exames todos de novo. E fizemos, e vocês acompanharam o nosso processo. Para resumir, minha mãe está aí até hoje. Quem estava com menos de 30 quilos, ela veio, agora está gordinha, está até com umas poupancinhas assim do lado assim. Você pode glorificar o Senhor? Em nome de Jesus, não é diagnóstico que vai definir, não vai gerar medo, não vai produzir medo em você, não vai produzir medo na sua casa. A única palavra, como diz o apóstolo Wagner, não é a última, a única palavra na nossa direção sai da boca de Deus. Não é Senaqueribe que determina o que vai acontecer na minha casa, não é o médico, não é o patrão, é Deus. É Deus. Então, querido, em nome de Jesus, você crê num Deus vivo, agrade a Ele. Quando o médico vir com um diagnóstico, você vai dizer assim, eu vou agradar o meu Deus, na minha angústia eu clamo ao Senhor.
Então, fé, o medo rouba, o medo gera e produz a incredulidade. A fé estanca o medo e a incredulidade. Então o escritor vai dizer o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. E Ele é galardoador. Galardão é presenteador dos que buscam ou que buscam. O que você busca? Vença o medo primeiro com o quê? Com a fé. Não é o decreto, não é a palavra. Eu vou crer no meu Deus. O mundo pode estar apavorado. Já disse a vocês aqui, por quem está conosco por alguns anos sabe, nós já enfrentamos tantas crises. E eu sempre disse, meus irmãos, nós vamos para cima desse negócio. Porque nós com Deus, nós somos a maioria. Você com Deus é a maioria. Hoje o que me admira, muitas pessoas, eu disse isso na igreja que eu tive pregando na quarta-feira, pessoas que foram curadas de câncer, foram curadas de tantas coisas, hoje amedronta, recebe uma carta de Rabizaque, dizendo, vai perder. Para com isso, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Toda afronta que vier na tua direção, ou na direção da tua casa, está afrontando o Deus a qual você serve. E então, eu vou agradar ao Senhor. Como é que eu vou vencer o meu medo? Através da minha fé. Vou vencer. Se a incredulidade é o retrato do mundo, se a incredulidade é o retrato de quem não conhece, ou quem não serve, ou quem não obedece a Cristo, a minha fé é a ferramenta que faz com que eu agrado tanto do meu Deus, que Ele me presenteie. Se a incredulidade é o retrato do mundo, a vitória que me faz vencer o mundo é a minha fé, diz a primeira epístola de João. Porque todo aquele que é nascido de Deus, em primeiro lugar, vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé faz nós vencermos o mundo. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Andamos por fé. Não existe nada mais valioso, nada mais importante que possa mover céus e terra do que a tua fé. Não é o decreto do inimigo, o nosso algoz que nos persegue, que dita quem somos. É a minha fé no meu Deus que faz-me estar de pé a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Eu não estou só, Deus está no meio dela, Deus está em meio a mim. Eu não serei abalado. A minha fé. Então, eu venço por intermédio da fé. Agora deixe-me dizer a você, escute. O medo gera muitas coisas em nós. Então, não posso deixar ser amedrontado pelo inimigo. Não posso permitir que o medo ocupe a minha vida. Eu tenho que vencer o medo com a fé. Se o medo é o retrato da incredulidade, se a incredulidade é o retrato do mundo, a fé é o retrato de um Deus a qual se move ao nosso favor, não porque somos bons, e sim porque cremos. Por outro lado, o medo gera escravidão. O medo gera a escravidão e a derrota. O medo gera a incredulidade. O medo de mudança, sabe? A pessoa que tem medo de mudanças, tem medo de perca de valores, medo de tantas coisas. Tem gente que tem medo de escuro, né? Que eu sei que não é o seu caso, eu acho, né? Mas se tem, enfim, vença. O medo produz em nós timidez. E a timidez é ter medo de frustração e de decepção. Por que as pessoas às vezes são tímidas e não querem falar? Porque tem medo de se frustrar. O medo faz isso. O medo paralisa. O medo inibe. O medo constrange. Pessoas ficam todas, não vou falar, eu estou com medo. Não.
O medo nos leva a uma escravidão. Tem pessoas escravas, livres em Cristo e escravizadas nos seus medos. A apóstola diz assim: você é maior do que o seu medo. Nós vamos vencê-los, porque nós temos uma fé num Deus vivo e poderoso. E as consequências do medo são exatamente as seguintes, escute. Primeiro, as consequências do medo. Primeiro, perda das bênçãos por não crer na palavra de Deus. O medo faz isso. Eu não creio. É como palavras que são liberadas desse altar no domingo, e na segunda você fala: não vou crer nisso não. A palavra diz faça, você diz: não vou fazer não. Às vezes a palavra falou fica parado, você foi e acelerou, e você falou: não, eu vou fazer, porque é do meu jeito. Sabe aquele negócio? Não vai eu colocar comida em casa não para ver. Aí você vai e faz. Rebenta a cara. Porque não ouviu a palavra. O medo. O medo faz com que nós venhamos perder as bênçãos por não crermos na palavra. Números capítulo 13, do verso 30, do verso 33. Você que nos acompanha do seu lar aí, na sua casa, no conforto do seu sofá agora, talvez pela distância. Eu tenho célula em Jabaquara e eu sei que tem pessoas do Jabaquara agora me assistindo e outros irmãos. O medo, a consequência do medo produz as percas das bênçãos por não crer na palavra de Deus. Números 13, 30 a seguir, diz assim: e então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Eu preguei uma palavra sobre isso. Qual a visão que a gente tem de nós e qual a visão que nós achamos que as pessoas têm de nós. Qual era a palavra de Deus liberada para esse povo? A palavra de Deus era o seguinte: eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Deus já tinha dito: a terra é de vocês. Moisés mandou 12 espias, você sabe que Josué e Caleb foram juntos. Entretanto os outros 10, por causa do medo, perderam a bênção. Por que perderam a bênção? Eles disseram assim: olha, a terra é boa, mas lá tem gigantes. Os gigantes que tem lá, eles consomem os próprios moradores. Imagine nós. Quando nós olhávamos para eles, nós nos considerávamos como gafanhotos. E quando eles olhavam para nós, eles viam as mesmas coisas. Olha o que o medo faz. O medo rouba a sua identidade. O medo faz você perder a promessa da bênção que Deus te deu. Você não crê no que Deus falou para você e olha a situação. Eles olharam e disseram assim: nós seremos destruídos, porque lá só tem gigante. Mas não foi essa a palavra de Deus. Deus disse a Moisés: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel, pode ir. Se Deus falou, vai embora. Mas quando você fica com medo, quantas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, ou que estão me assistindo, que por causa do medo, já perderam grandes oportunidades da vida. Eu disse essa manhã, Deus tem palavra de bênção, Deus tem promessa, mas o camarada não age. Fica lá, paralisado. Parece que vai morrer, parece que o mundo vai acabar se não tomar uma atitude. E fica entra ano, sai ano, tá a mesma coisa. Toma coragem, homem. Que é a palavra de Deus na tua vida? Eu disse essa manhã, 2012, quando eu parei literalmente de cortar cabelo em 2012. Cortava cabelo desde 89. 2012 eu parei. Só corto dos meus filhos debaixo de muita campanha, jejum e oração, e dos meus netos. Recebi uma palavra do Senhor, eu criei. E me levantei com fé, eu vou crer na palavra que Deus me falou. E eu me posicionei. Agora tem gente que tem medo de tudo. Vou passar fome.
Eu ia falar, se liga, irmão. Se liga. Medo de tomar uma atitude. Medo de casar. Né? Não. Ei, acorda. Se Deus liberou uma palavra na tua direção, Deus disse que tu vai possuir uma terra que mana leite e mel. Não importa quem é que está lá, irmão. Deus já falou que vai dar para você. Então, em nome de Jesus, encoraje-se. Levanta a tua cabeça. Saiba que o guarda de Israel está com você. Não permita que o medo roube a palavra profética de Deus na tua direção. Ah, meu Deus do céu, eu acho que você não crê nisso. Não permita. Então, em primeiro lugar, o medo faz a gente perder as bênçãos. E você sabe, esses 10 aqui, você não sabe nem quem é. Quais foram dos 12 os únicos que adentraram a terra da promessa? Quais são o nome dos 2? Aí você sabe. E os 10 que não entraram, qual que é o nome deles? A gente nem sabe, irmão. Porque pessoas que são roubadas pelo medo não escrevem história. Dá um toquezinho para o seu irmão, fala assim: pessoas que são roubadas pelo medo não escreve história. Eu quero declarar em nome de Jesus: você serve um Deus grande, que quando você crê nele, a sua história não é escrita por você, é escrita pelo dedo de Deus, porque você teve fé nele, e ele diz: eu vou fazer, eu vou mover, eu vou agir. Não seja mais um no anonimato, não. Encoraje-se. Segundo, o medo gera em nós a perda da instabilidade, quando nosso caminhar pode ser interrompido pela dúvida. Mateus capítulo 14 e o verso 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que o medo faz? O medo produz dúvida. Quando Pedro, e diga-se de passagem, que foi o cara de muita coragem, tá? Pedrão foi o cara de muita coragem. Pode subir, fazer o quê, né? Eu não consegui de manhã, não vou conseguir agora também. Pedro com muita coragem, pastor Edilson, de descer nas águas. Porque a gente desce o pau em Pedro, né? Mas a gente só conta quando ele afundou. A gente não conta o tanto que ele andou. O cara andou nas águas, irmãos, ó. Pastor, como é que era? Sobre as águas. Dá o tom certinho para cantar, só um pedacinho que eu já vou andar aqui. Eu me senti na minha direção do virá, e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar. Teu olhar encontrar. Aleluia. Se porventura afundar o braço forte no meu Senhor me levantará. Pedro desce e ele começa a caminhar. Mas ele olha os ventos, ele olha o mar agitado, mesmo que ele está caminhando, e foi um grande guerreiro, como disse. De repente ele começa a afundar. Querido, o medo que produz em nós, você já está andando, às vezes nós já estamos vencendo, mas aí a dúvida, por causa do medo, começa a tomar conta do teu coração, começa a invadir a sua vida. E Tiago vai dizer que, querido, aquele que duvida, a dúvida é semelhante às ondas do mar, que vai para um lado e para o outro. Então, em nome de Jesus, se você está caminhando sobre as águas, eu sei que os ventos podem estar vindo forte, não duvide. Não duvide. Não duvide. Tem gente que começou alguma caminhada, e é claro, querido, não tem uma caminhada com Deus que nós não corramos risco, mas a caminhada que corramos risco, meio à tempestade, eu sei quem está me dando o comando. Então Pedro, ó Jesus, se for o Senhor, manda ter contigo. Sou eu, pode vir. Ele já mandou, ele vai, mas ele parou e começou a olhar. Sabe,
Quantos de nós que estamos aqui, estamos diante de pessoas com 10 anos de cristãos, 20, 5, 2, 1. Mas quantas vezes, sabe, puxa, eu estou andando sobre as águas. Aí para, irmão, para ver, sabe? É igual pessoas que quando caem na fé, cai literalmente na fé. Ela não cai porque ela continuou andando, não, ela cai porque para de andar. A vida às vezes é como um malabarismo, sabe? Você para em cima de uma corda bamba. Oh, dá para fazer isso aí lá? Dá para armar uma corda lá para me ver os crentes se esborrachar lá no chão? Isso é ruim, hein, aposta? A gente põe um colchãozinho, que aí tem que pegar um bambu, né? Pega um bambu e vai. Você pode olhar. Quando você está diante de uma corda bamba, você vai olhando, é assim, ó. Você chega do outro lado. Aí agora, escute, ó, o que é dúvida? Você está aqui, aí você olha e fala assim: ah, o Damião está torcendo para me cair. Você já começa a balançar. Aí você olha para cá e fala assim: não, a Alicia está pronta para dar risada se eu cair. Por quê? Você tirou o olho de onde você está. Me faça entender? Vocês estão compreendendo? Você está andando em uma direção, e aí de repente, por que começa a gerar dúvidas? Porque você começa a dar ouvido que os outros estão vendo e falando: irmão, eu não estou nem aí, irmão, para quem está olhando e quem está falando de mim. Tem pessoas que são produzidas dúvidas, porque é assim. Está andando, começou, nossa, desceu, está andando o cara. Ai, o que vão falar de mim? Seja até um pouco mais bruto. Pagam as suas contas? Chora com você? Come 1 quilo de sal com você? Só quer festa, né? Então, filho, aqui ó, vou bombeando, mas eu vou. O importante não é como eu vou chegar lá, o importante é eu chegar. Eu vou aqui, eu vou chegar. E quando eu chegar do outro lado, eu sei que a dúvida não roubou o meu coração. O medo tentou me paralisar, mas até mesmo Pedro, quando ele se afundou, a sorte de Pedro, que é a nossa sorte em quem crê no Senhor, a Bíblia não diz assim, que nem vocês estão fazendo essa gincana aí, como é que é? Quando erra? Está na Bíblia ou está amarrado? Alguém disse assim: a palavra de Deus diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mentira, não diz isso. Não diz, está amarrado. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Está amarrado. Mas a Bíblia diz, sendo os passos do homem confirmado pelo Senhor, ainda que ele caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará com a destra das suas mãos. Ainda lá em Provérbios, quando manda nós sermos corajosos, vai dizer assim: por 7 vezes poderá cair o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará com a destra das tuas mãos. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Mas se eu cair, se eu cair, os meus passos são confirmados pelo Senhor. Não vou ficar prostrado. Está assim de gente liberando palavra na tua mente, dizendo que não vai dar certo. Você sabia? Eu concluo aqui e fecho. Bom, de manhã eu fui mais longe, né? De manhã eu falei dos 4, agora ficou só no 2. Que as pessoas estão com muito mais medo do que os outros vão dizer dela, do que ela precisa fazer. Por que, apóstolo? Porque, sabe, dentro do inconsciente coletivo que nós chamamos, nós vivemos o excesso dos outros em nós. Você muitas vezes nem se preocupa o que vai passar com você. Você se preocupa o que o seu vizinho vai falar. Ah, irmão, para com isso. Ele não tem o Deus Todo-Poderoso que você tem. Entende? Hoje nós vivemos para agradar os outros. A gente se veste para os outros. A gente fala pensando: deixa eu calcular que é para não machucar o outro. Vença seu medo. Seja você.
Quando Senaqueribe tentou amedrontar Ezequias, e ele apresentou toda aquela afronta ao Senhor. Não sei qual é a afronta, e torno a repetir, seja em qualquer área da sua vida, pega tudo isso e apresenta ao Senhor. E se alguém disser assim, você está com medo, você diga não. Por quê? Porque eu já coloquei nas mãos do Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Não vou temer. Eu não sei o que você está atravessando na tua vida, mas o medo não vai lhe paralisar. Encoraja, homem. Encoraja, mulher. Sabe? Encoraja. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de ousadia. Escute. Essa palavra, ela veio de encontro à minha necessidade em muitas áreas. Dentre elas uma ministerial. Tem algumas coisas que nos deixou com medo. Mas eu sei em quem tenho crido. Ainda que seja em corda bamba, eu vou voltar a subir nessa corda, irmão. E eu vou chegar do outro lado, porque o Senhor, o guarda de Israel que não dorme, Ele está conosco.